Vamos dar sequência, então? Vamos falar sobre interrupção do contrato de trabalho. Artigo 473 da CLT. Agora, embora nós já falamos sobre a diferença do contrato de a suspensão e a interrupção do contrato, na verdade, agora ficou fácil entendermos a interrupção. Interrupção é a paralisação, ou seja, a cessação parcial dos efeitos do contrato. Então aí é tranquilo, né? Ele não desenvolve atividade, ou seja, não trabalha, é o sonho. Não trabalha, mas recebe. Tem remuneração. E aí eu separei algumas causas de interrupção. Quando se interrompe o contrato? Vamos para nossas características da interrupção, assim como eu fiz na suspensão. A interrupção, pessoal, é a paralisação parcial dos efeitos do contrato. A ausência na prestação de serviço, então eu não tenho a prestação de serviço, mas eu tenho o salário, recebo o salário, nos termos do 473 da CLT. Professor, então, quais as causas da interrupção? São diversas, e você precisa estar bem antenado nas causas de interrupção do contrato de trabalho. Vamos lá. Comparecimento judicial, como jurado, como testemunha, ou ainda como parte. Preste atenção que o contrato fica interrompido quando esse camarada vai comparecer à justiça, porque ele precisa auxiliar a justiça para resolver um litígio, para que a justiça resolva um litígio. Então, ou como jurado, ou como testemunha, que o juiz precisa ouvi-los, ou ainda como parte. É o teor da súmula 155 do TST. Ainda é causa de interrupção do contrato o afastamento do trabalho pelo período até 15 dias. Até 15 dias é interrupção, a empresa paga. A partir do 16º dia, causa de suspensão, o INSS paga. Por motivo de doença ou acidente do trabalho. Pessoal, quando eu falo de acidente do trabalho, eu incluo aí também a doença laborativa. Se a doença está relacionada com o labor, ou seja, decorre do trabalho, a doença decorreu do trabalho, uma dor na coluna por pegar muito peso, é uma doença laborativa, ou outras doenças, uma intoxicação, por exemplo, de um produto inalado dentro da empresa, ou ainda, como aconteceu um caso recente aqui, no escritório onde eu advogo, o camarada trabalhou durante anos numa pedreira e inalou poeira. O pulmão dele ficou petrificado, ou seja, com silicose. Foi uma doença, ele acabou falecendo, uma doença laborativa, decorrente do trabalho. Então, se por doença comum, que nós chamamos, ou um acidente do trabalho, que aí eu incluo a doença laboral, por mais de 15 dias, suspensão. Até 15 dias, interrupção do contrato. Essa regrinha, artigo 60 da Lei de Benefícios da Previdência, Lei 8.213 de 91. E os intervalos? Aqui, pessoal. Intervalos interjornadas, ou seja, aquele intervalo fora da jornada de trabalho, ou aquele intervalo dentro da jornada de trabalho, e quando este não é remunerado,
quando esse, na verdade, é remunerado, interrupção do contrato de trabalho. Cuidado aqui, ó, porque a licença maternidade de 120 dias, essa licença maternidade de 120 dias, se a empresa participar do programa Empresa Cidadã, pode ser até de 180 dias, mas ela deve participar do programa Empresa Cidadã. Mas, em regra, a licença maternidade, ou seja, não confunda com a estabilidade, a licença maternidade, depois que ela tem o bebê, logo após o parto, ela será afastada das suas atividades por 120 dias. É causa de interrupção. A maioria da doutrina entende que é interrupção. Ou seja, ela não trabalha, mas estará recebendo. Professor, mas hoje não mais é a empresa que paga. Hoje é o INSS que paga para a mulher a licença maternidade. Mas a empresa desconta, ela paga de forma indireta, porque ela bate esse valor na guia do INSS, que ela recolhe mensalmente. Então, se a empregada recebe lá o auxílio maternidade de R$1.000 todo mês, aquele salário dela, que agora vai ser pago pelo INSS, o empregador poderá batê-lo na guia total do recolhimento do INSS de todos os empregados. Então, por isso que a doutrina entende como causa de interrupção, porque mesmo que de forma indireta, esse empregador está pagando, sim, o salário dela. Então, nós temos a licença maternidade de 120 dias. Cuidado também, porque aguarda para fins de adoção. Então, quando a pessoa tem a guarda de uma criança, ou ainda aquela guarda provisória para fins de adoção, também é causa de interrupção do contrato. Ainda, o aborto, licença de 15 dias. É lógico, aquele aborto não provocado. 15 dias. Então, o artigo 7º e o artigo 7 da Constituição Federal e o artigo 131, inciso 2 da CLT, traz para a gente a licença maternidade, e como eu disse para vocês, é uma forma sui generis. Por quê? Alguns entendem que a licença maternidade seria suspensão, e outros entendem que seria interrupção. Suspensão, porque o empregador não pagaria efetivamente esse valor para a empregada, mas, de forma indireta, ele acaba descontando na guia, por isso muitos entendem que é interrupção, outros entendem que é suspensão. Vamos continuar, temos mais coisas ainda como causa de interrupção. A licença remunerada permitida pelo empregador. O empregador dá uma licença para o empregado e fala, eu vou te afastar por um período e continuo bancando o seu salário. Aí causa de interrupção. Interrupção do serviço da empresa por motivo de força maior. Também causa de interrupção do contrato de trabalho. Causas de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que vive sobre a sua dependência econômica por um período, cuidado, 2 dias. Esses dias, esses prazos, é que a prova vai tentar te complicar. Então você pensa assim, ó, morreu alguém, eu tenho que resolver logo, fazer o enterro, 2 dias. 2 dias de licença. Porque o defunto vai feder, enfim. 2 dias tem que enterrar logo o camarada. Aí eu penso, vou casar. Vou casar, preciso de quanto tempo? 3 dias é o suficiente para casar. Não precisa ser tão rápido, não. Não precisa demorar, não. 3 dias, tá bom. Então, falecimento, 2 dias. Casamento, 3 dias. E aí, uma regrinha interessante. E aí, nasce uma criança. Tenho um filho. Se eu tenho um filho, eu preciso de mais tempo para cuidar do meu filho. 5 dias. Então, falecimento de cônjuge, descendente, ascendente, irmão, ou pessoas que vivam sobre a sua dependência econômica, 2 dias. Não vai errar isso na prova. Falecimento, 2 dias. Tem que enterrar rápido. Vou casar, preciso de um prazo médio, 3 dias. Agora, quando eu sou papai, mais fácil. 5 dias, porque eu preciso ficar um pouco mais de tempo que esse guri.
uma vez ao ano para doar sangue, causa de interrupção. Não trabalho, mas recebo. É a ideia de uma vez por ano, por quê? Se fosse permitido mais tempo, este empregado iria doar sangue todo mês. Todo mês. Então, ele só pode uma vez ao ano. E essa falta é uma falta justificada. Porém, no entanto, ou melhor dizendo, se é uma falta justificada, cabe essa classificação como interrupção do contrato de trabalho. Dias de vestibular, interrupção do contrato. Dias em que tiver a obrigação de comparecimento em juízo, interrupção do contrato. Trabalhar como mesário nas eleições, vão descansar em dobro. Cuidado com essa regrinha aqui, ó. O mesário que trabalha nas eleições, ele descansa em dobro. Folga naquele dia, ou se for um final de semana, depois ele tem direito a descansar 2 dias, por causa de interrupção. Vamos lá. E ainda, está aqui meio que escondidinho, o período de férias. O gozo de férias é causa da interrupção. Ele não trabalhou aquele mês, mas ele recebeu. Sem trabalho, mas com salário. Causa de interrupção do contrato de trabalho. Agora, atenção, 472, parágrafo 2º, uma regrinha muito importante, é que nos contratos para o prazo determinado, o tempo continua fluindo quando houver uma interrupção ou uma suspensão. Ele tem um contrato por prazo determinado e o contrato sofreu alguns efeitos, ou nenhum efeito por conta de uma suspensão, ou alguns efeitos por conta da interrupção. Fato é que se ele se ausentou da empresa, ou por suspensão ou por interrupção, uma daquelas causas que nós vimos, o contrato, ele continua fluindo o seu prazo normalmente. A não ser que as partes, no momento da adesão desse contrato, no momento de compactuar esse contrato, elas negociam de forma diversa. Mas, em regra, a interrupção ou a suspensão não interrompe na fruição do contrato por tempo determinado, a não ser que as partes negociem de forma antecipada. É o que o teor do artigo 472, parágrafo 2º. Nos termos dos contratos por tempo determinado ou por prazo determinado, o tempo de afastamento, se assim acordarem as partes interessadas, empregado ou empregador, não será computado na contagem do prazo para respectiva terminação. No entanto, se não estiver avançado pelas partes de forma antecipada, o afastamento não irá interferir na contagem do contrato a termo, ou seja, contrato por prazo determinado. Bacana, pessoal? Eu acho que é isso que nós temos agora. Finalizamos. Nossa próxima aula nós vamos iniciar a questão de salário, remuneração, mas aí vai lá, toma uma água, vê seu Facebook, resolva questões, dê uma lida nos artigos, na súmula, dê uma revisada aí no material. Estamos avançando no nosso curso, na sua preparação para o Tribunal Regional do Trabalho, curso específico para o seu concurso. Treine questões, tire as suas dúvidas. Um abraço e até o próximo bloco.